Sou o pastor Marcelo Vaz, da Igreja de Nova Vida em Vila Marilena. Como vai você? Muito bom ver você aqui no canal, no YouTube da igreja. Peço encarecidamente que você possa nos ajudar se inscrevendo, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, as nossas mensagens. Se você puder comentar, também vou ficar muito agradecido. Na descrição você vai ter todos os canais e as redes sociais da nossa igreja. Também, se você quiser ajudar o ministério de maneira financeira, também tem a chave Pix, e que você possa ser abençoado através desse vídeo, rica e abundantemente. O apóstolo Paulo escreve a igreja de Éfeso. Amém? Efésios, capítulo 2, a gente vai ler do verso 11 ao verso 22. Eu vou falar de algo que eu orei muito, estava muito no meu coração em relação à situação do que tem acontecido no mundo. E o título da mensagem é Quebrando Barreiras. Quebrando Barreiras é o título da mensagem. Efésios, capítulo 2, verso 11. A gente vai ler do verso 11 até o verso 22. Ministro Márcio, ajuda aqueles irmãos aqui com dificuldade de achar a Bíblia de Efésios. Amém? Depois de Gálatas. Pode ajudar as irmãs, já. Fica à vontade. Amém? Efésios, capítulo 2, verso 11 a verso 22. Título da mensagem é Quebrando Barreiras. Você vai entender no percurso da mensagem, e como eu falei anteriormente, resposta de Deus ao meu coração. Não que eu fique indagando o que anda acontecendo, porque tudo tem que acontecer conforme a vontade do Senhor e as coisas têm que acontecer conforme as profecias. Mas amém. Diz assim, Efésios 2, verso 11, diz assim, o apóstolo diz assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, agora foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmos uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Verso 17. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Verso 21. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Não feche a sua Bíblia, coloque ela no seu assento, vamos orar. Aberta nessa passagem. Deus, louvado e agradecido seja seu santo nome. Pai,
nesse momento, Senhor, já adoramos o Senhor de todas as maneiras da nossa liturgia, mas agora, Senhor, nós queremos parar, simplesmente para ouvir a Sua voz, Senhor. Nos encher, Senhor, da Tua palavra, de fé, Pai, para que a gente possa sair daqui, Senhor, totalmente diferente da maneira como entramos, Senhor. Que possamos sair daqui cheios da Tua presença, cheios da Tua palavra, Senhor, alimentados, Senhor, robustos, Senhor, com alimento sólido, Senhor, com alimento fértil, Senhor, para a nossa vida, para que a gente possa ruminar essa palavra, para que a gente possa sair daqui, Pai, cada vez mais, Senhor, tendo a certeza que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. E por isso, nesse momento, Senhor, fala conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, não retire de nós, Senhor, nem a Sua presença, nem a Tua palavra. E nesse momento, Senhor, nesses poucos minutos que temos, eu quero ouvir a Tua voz, que eu possa ser fulminado, Senhor, no meu egocentrismo, para que a Sua palavra chegue de uma maneira cristalina e profunda na vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Cristo, Senhor, que o Senhor possa falar nos nossos corações, Senhor. Não nos deixe, Senhor, vir aqui, Senhor, sem ouvir a Tua voz, Senhor. Então fala conosco, Deus. Fala, Senhor, através da Sua palavra. Fala através da palavra de vida aos nossos corações, Senhor. Que eu não coloque contigo, Senhor, uma vírgula, Senhor, aqui, Senhor, nessa palavra, nessa mensagem, que não seja de Ti, Pai. Em nome de Cristo, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Seja uma palavra de ensino, seja uma palavra de resposta, seja uma palavra de edificação das nossas vidas. É a oração que fazemos enquanto igreja, enquanto noiva de Cristo, e fazemos em nome do Seu Filho amado Jesus. Que todos digam amém e amém. Podeis assentar para a glória de Deus. É bom nós lembrarmos que a carta de Efésios é dirigida a uma igreja. Então, veja bem, Paulo escreve não a uma pessoa. Paulo escreve a uma igreja, e essa igreja ficava numa cidade, na cidade de Éfeso. Então, o destinatário da carta é uma igreja cristã. É uma igreja voltada para Jesus Cristo, uma igreja como essa, como nós estamos aqui, voltada para Cristo. Então, sendo assim, aquela carta que o apóstolo Paulo dirigiu à igreja de Éfeso, ela também é dirigida à igreja de Nova Vida em Vila Madalena nesse momento. E em todos os momentos, você vê todas as cartas que são dirigidas às igrejas, elas são dirigidas às igrejas cristãs. Ontem, hoje e amanhã. Então essa carta ela é atual. Aonde a igreja de Cristo ela estiver, no mundo de hoje, no mundo de amanhã, essa carta ela vai continuar sendo atual. E é bom a gente lembrar que o grande tema da carta que Paulo escreve a essa igreja está lá no capítulo 1, verso 9 e 10, quando Paulo escreve assim: Ele nos revelou o mistério da Sua vontade, segundo o Seu propósito que Ele apresentou em Cristo. Verso 10: de fazer convergir dele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, Paulo aqui informa o tema de toda a sua carta, da sua mensagem. Ele está dizendo que Deus revelou em Cristo o seu grande propósito, o segredo para a humanidade. E qual é o segredo para a humanidade? É fazer convergir todas as coisas dos céus e da terra. Ou seja, aproximar os céus da terra, fazer com que a sua vontade, os valores do seu reino, que são a justiça, a paz, a alegria do Espírito, sejam cada vez mais visíveis aqui ainda nesse mundo. Aqui nesse mundo que nós vivemos antes dos fins do tempo, antes da eternidade, mas aqui e agora. O projeto de Deus é aproximar o céu da terra. E a igreja tem uma grande missão. Ela é o canal principal. Ela é o meio principal de Deus, que Ele utiliza para essa coisa extraordinária, que traz então vida para esse mundo, aproximar o céu da terra. E é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós somos igreja, é para isso que nós seguimos a Cristo. Esse é o propósito. Então eu quero começar essa mensagem dizendo e afirmando que a gente vive num mundo cheio de barreiras. Nós vivemos num mundo cheio de muros. E são muros visíveis, são muros materiais, muros que separam povos,
Veja bem, os muros, eles são visíveis e materiais, mas também são invisíveis. E vivemos num mundo cheio de barreiras, muitas barreiras. Um desses muros, ele tem a ver com o nosso texto de hoje. Esse muro é o muro que os judeus estão construindo ali na Palestina, separando Israel, principalmente da Cisjordânia, que é uma área ainda dos palestinos. Então, esse muro, ele tem mais ou menos 764 quilômetros, que separa aqueles povos. Ele tem 8 metros de altura e mais um tanto para baixo. Tem um muro separando, então, os judeus que estão construindo esse muro da Palestina, principalmente aí na parte norte, na Cisjordânia. Pois bem, esse muro ele é extenso, 764 quilômetros de muro, que separa os povos, separa os judeus dos palestinos. Esse muro aí, ele foi realizado por conta de uma revolta que houve lá na Palestina, chamada da Segunda Intifada, onde morreram 1.000 judeus, 3.000 palestinos. Os palestinos enviavam homens bons para Israel, e Israel então enviava bombas para a Palestina. Então eram dois povos que ficavam e ficam brigando até hoje. E nós estamos vendo hoje, nos dias de hoje, outubro de 2023, o grande problema na faixa de Gaza entre palestinos e judeus. Lá na Cisjordânia, alguma coisa tem acontecido, mas o muro tem separado dois povos, separado os israelenses dos palestinos. Ainda falando dessa questão do muro, um líder judeu disse: o muro segurou os homens bons, só quem envenenou de vez a paz. Veja bem o que o líder judeu falou sobre o muro. O muro realmente segurou os homens bons, só que ele envenenou de vez a paz. O muro não é solução para a paz. Não há barreiras que sejam solução para a paz. Os muros e as barreiras não são solução para a paz, principalmente entre dois povos. Então, assim, quando nós lemos esse texto, que tem como centro o verso 14, quando Paulo diz: porque ele é a nossa paz, de dois povos ele fez um só, e a sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Aqui ele está falando a respeito de Jesus, e preste atenção, porque senão você vai trazer isso para agora. Aqui ele fala a respeito de Jesus, que Cristo veio para derrubar a barreira entre as pessoas. Cristo veio derrubar a barreira entre pessoas. Quando Jesus veio, havia um grande muro, uma grande barreira, muito grande, que ela separava os judeus dos gentios. Havia uma grande separação. Os judeus, eles tinham um orgulho étnico, que eles começaram a se achar mais importantes que os outros. Eles achavam mais importantes que os outros povos. Afinal de contas, eles foram escolhidos para serem o povo de Deus, para trazer o Messias para a história. Então, como diz aí o mundo, eles se achavam, e alguns se acham ainda, a última Coca-Cola do deserto da história. Naquela época, Jesus era a mesma coisa. Acontece que muitas vezes Deus nos adverte, inclusive no Velho Testamento, dizendo: olha, eu escolhi vocês, porque vocês não são melhores do que ninguém. Fiquem no seu lugar. Mas eles sempre consideravam nós gentios inferiores. Gentios, essa palavra vem de gente, como se os gentios fossem povos ou eles tivessem gente inferiores aos hebreus. É mais ou menos essa ideia. É o etnocentrismo que existe bastante nesse mundo, onde alguns povos se acham superiores a outros povos. Então, agora, mediante isso que foi dito, pare e analise bem o que você leu, e analise bem o que Paulo escreve nessa carta, principalmente nesse capítulo 2, do verso 11 até o verso 22. Paulo escreve aqui para a igreja de Éfeso, que em sua esmagadora maioria eram pessoas como nós, gentios, pessoas que não tinham e não têm laços com os judeus. E ele escreve justamente para essa igreja, onde a grande maioria, 90% dessa igreja era feita de gentios e não de judeus, não de pessoas que vieram do judaísmo para o cristianismo. E olha, ele diz assim: vocês que eram gentios, vocês não conheceram Jesus.
Foi isso que Deus falou. E Paulo escreve e diz: olha, vocês sem Cristo, vocês precisavam ter esperança. Sem Deus no mundo. Porque é Jesus Cristo que de fato abre a porta para conhecer Deus, para conhecer de Deus. Vocês querem saber quem é Deus? O que é Deus? Então tem que olhar para Jesus. É isso que Paulo fala. Quando ele fala de dois povos, ele não está falando dos israelenses e dos palestinos. Ele está falando dos judeus e dos gentios. E ele escreve essa carta para falar: olha, vocês eram gentios, pessoas que não eram da comunidade judaica, pessoas que não conheciam, não tinham a tradição judaica. Agora vocês sabem, olha, que o Messias ele veio do povo judeu. E agora ele não só veio do povo judeu, como agora ele veio para todos os povos, para quebrar todas as barreiras. Para que todos possam conhecer a sua palavra. Para que elas cheguem pessoas como vocês, gentios da Éfeso. Para que vocês possam também alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então Paulo diz: vocês estavam nessa situação antes de conhecer Jesus, mas agora vocês, gentios e Éfeso, vocês foram aproximados. Vocês foram trazidos para perto dessa vida em Cristo, que é uma vida com Deus. Vocês que não conheciam essa realidade através de Jesus, vocês estão sabendo quem é Deus. E Deus, o verdadeiro Senhor, Ele ama todas as pessoas. Ele ama a todas as pessoas. Deus ele não ama apenas um povo, porque esse povo é mais bonito, porque esse povo é mais culto, porque esse povo é mais inteligente, porque esse povo é mais disciplinado, porque é mais isso, porque é mais aquilo. Não. Deus ama indistintamente todas as pessoas. Amós fala que Deus promoveu outros êxitos. Você sabia que Deus promoveu outros êxitos? Inclusive dos etíopes. Está lá, Amós 9, 5 a 7. Diz assim: porque o Senhor dos exércitos, é o que toca na terra, e ela se derrete, e todos os seus moradores estarão de luto. Toda a terra subirá como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Presta atenção: Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e firmou a sua obra sobre a terra. Ele é que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos de Deus? Diz o Senhor. Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito, os filhos de Teu, de Castor e os filhos de Quir? Deus é Deus de toda a terra. Deus não é Deus de um pedaço de terra. Deus não é Deus de um povo. Deus é Deus de toda a terra. E Paulo reforça isso quando ele escreve essa carta aos irmãos lá em Éfeso. Agora vocês sabem como Deus pensa. Agora vocês sabem como Deus olha para as pessoas. Por quê? Porque vocês foram aproximados. E não é só essa vida com Jesus, essa esperança, esse Deus de amor. Não é só para um povo só que fica isso. Não é para um grupo eleito, não fica restrito. Não é para um grupo iluminado. O oferecimento disso tudo é para todos, para todas as pessoas. Para vocês que estão aí em Éfeso, vocês que estão aí no meio da perseguição, vocês que estão aí em Éfeso, onde pessoas ficam aí trazendo heresia, falsos profetas, trazendo heresia, vocês que estão aí na igreja, onde os judeus falam que vocês têm que cumprir os mandamentos, vocês estão aí porque Deus se aproximou de vocês através de Jesus, porque Deus alcançou vocês e ninguém é melhor do que vocês e nem pior. Deus é um Deus de aproximação. E aí ele diz: Cristo é a nossa paz. Cristo veio para aproximar os judeus e os gentios. Ele veio para aproximar todos, para criar um povo só. Eu não sei se você sabe, mas há muitos árabes na Cisjordânia, há muitos árabes na faixa de Gaza, são cristãos. Eu não sei se você sabe que na faixa de Gaza sai todos os dias 20 mil pessoas para trabalhar em Israel. Independente da crença cristã, mas muitos cristãos no meio e muitos árabes. Cristo é a nossa paz.
Paulo diz lá no verso 17: quando veio, Cristo evangelizou paz em vocês que estavam longe e paz também os que estavam perto. Ele está falando dos gentios, está falando dos judeus. Cristo veio para trazer paz a todos. Ele evangelizou a paz das nações. Isaías diz que Jesus é o príncipe da paz. Então, veja bem, é possível viver paz. É possível. A paz, ela não significa ausência de conflito. Tem gente que acha que a paz é ausência de conflito. A ausência de conflito, ela só existe num lugar chamado cemitério. Lá ninguém fica com ninguém. Lá ninguém sai de lá. No meu meio circular, no meu trabalho, o pessoal vem lá, principalmente quem trabalha no BS criminalista, fala que a única prisão onde não sai pessoas é o cemitério. Fora isso, todas elas podem alguém sair. Ali não há ausência de conflito. Lá ninguém briga com ninguém. A Bíblia fala aqui sobre situações acertadas. Viver a paz significa ter relações acertadas. Viver relações com acerto. Essa paz é uma paz de cunho interior. A paz do aceitar como eu mesmo sou, que traz uma situação acertada comigo mesmo. É essa paz. Viver em paz com os outros é procurar acertar as minhas relações com os outros. É procurar acertar as nossas relações. É ter relações mais saudáveis, possíveis com as outras pessoas. Essa é a paz. E Cristo dá essa possibilidade, torna isso possível. É só você olhar para qualquer igreja cristã. Você vai encontrar pessoas de diferentes níveis sociais, de diferentes idades, pessoas de diferentes cores. Você vai achar esse tipo de pessoa dentro da igreja. Jovens, crianças, adultos, idosos, mulheres, homens, brancos, negros, ricos, pobres. Você encontra isso dentro da igreja de Cristo. Procura em algum lugar do mundo onde você vai encontrar pessoas tão diferentes num lugar só, convergindo tudo para uma coisa só que existe Jesus. É só a igreja. Por quê? Porque Cristo dá essa possibilidade. E cada pessoa tem paz e livre acesso com o Pai. Cada um de nós tem paz. Nessa nova relação em Cristo, nós temos uma cidadania. Paulo escreve isso. O passaporte a gente pega aqui e vai não. A sua cidadania é celestial. Para que a gente possa participar de uma família, a família da fé. E a igreja é uma expressão dessa família. E a gente pode viver numa base sólida que é o próprio Jesus. Nessa expressão de cidadania. Essa base, ela tem valores que não mudam. Não adianta dizer que tem que mudar, que tem que alterar, que tem que fazer, que o mundo mudou. A palavra é a mesma, todos, sempre será. E a base dos valores, eles não mudam, eles são imutáveis. São bases sólidas que nos conduzem, que nos instruem para o caminho da verdadeira paz e da verdadeira verdade. Muita gente não lê a palavra de Deus. Muita gente só abre quando tem a sua palavra de vida em papel, só abre quando vai para a igreja. Tem gente que não faz nem devocional em casa, nem no celular, nem no aplicativo. Valores que não mudam, valores inegociáveis, valores imutáveis. Às vezes, a gente tem a impressão de que o mundo está muito bagunçado, com tanta violência, com tanta guerra. Parece que o mundo foi abandonado. Parece que, sabe, Deus não quer saber do mundo. Onde é que está Deus? Tem gente que questiona, onde é que está esse Deus? Esse Deus que veio para trazer paz. Só parece, né? Porque tem muita coisa boa que tem acontecido nesse mundo e ninguém vê. Só vê a coisa ruim. Muita coisa tem acontecido muito boa no mundo. Muita coisa. Deus não está inerte. O verso 21 diz: "Dele todo edifício que é ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor." Deus, Ele está construindo um santuário nesse mundo. Um santuário sem muros. Um santuário
sem barreiras, um santuário sem paredes, um santuário sem placa. Sem placa. Eu já falei isso com o pastor que falou para mim assim: como é que está lá na igreja? O pastor aqui da região. Eu falei, tudo bem. A igreja está crescendo, tem qualidade aqui que Jesus está. Mas não cresce em povo, em muita gente. Eu falei, pastor, a gente tem crescido em qualidade, graças a Deus. No ensinamento, porta está aberta, a gente vai ver dando a nossa possibilidade. Algumas pessoas entram, outras não moram, algumas entram, saem, e amém. Aí foi assim para mim: mas você tem uma placa de uma denominação muito séria. Sim, uma placa de denominação muito séria, mas é uma igreja. É a igreja de Cristo. A placa não muda o nosso comportamento da igreja. Não há muros, não há paredes. A igreja é uma só, uma igreja sem placas. Deus, Ele está edificando o santuário com pedras vivas. Eu e você somos pedras vivas. A base e o fundamento dessas pedras, que somos nós, desse santuário que nós estamos construindo, é o próprio Jesus. Paulo fala: a pedra é um lugar. Nós somos apenas uma pedra de santuário que Deus está construindo. Você não vive nesse mundo, ou você acha que vive nesse mundo só para trabalhar? Não, eu vivo nesse mundo só para ganhar dinheiro. Não, eu vivo nesse mundo aqui porque já tenho muito dinheiro, só vivo para lazer. Claro, você está aqui para todas essas coisas, você vai fazer elas. E é saudável que faça todas elas. Mas na ótica cristã, nós estamos aqui com uma missão de sermos parte dessa construção de Deus, de sermos parte dessa construção que Deus está edificando, o santuário que vai aproximar o quê? O céu da terra. Proposta da igreja de Éfeso. E esse santuário, Deus mora nele. Um santuário sendo morada de Deus do Espírito. Isso é uma coisa maravilhosa. O que Deus está fazendo é maravilhoso. E quando você acha que você está só, que não tem coisa boa no mundo, e que o mundo está abandonado, e quando você olha para isso, você pensa assim: Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está com a igreja trabalhando em pessoas, em gente. A palavra está sendo espalhada. Lembra de Gamaliel lá, quando os apóstolos do Sinédrio, Caifás querendo matar todos eles porque eles estavam pregando, e prende e faz isso, e ele fala: peraí, tem como tirar isso daqui? Atos 5, se eu não me engano, tira isso daqui. Aí chega e fala assim: gente, já passou aqui Judas, já passou aqui Ciclano, Beltrano, já passou tanta gente aqui, já veio pessoas revoltadas, 400 andavam no mundo. Olha, se for de Deus, não tem como você segurar essa palavra, não. Não adianta matar esses dois, não. Esses 11, não. Não adianta você matar eles, não. Porque ela vai se espalhar, agora se não for, ela vai acabar. Conseguiu convencer e não mataram. Eles foram lá, pegaram eles, açoitaram, e saíram de lá rindo. Açoitados, rindo. O que eles foram fazer? Pregar o Evangelho. Quem segura a palavra de Deus? Ninguém segura a palavra de Deus. Ninguém segura a palavra de Deus. Deus tem feito coisas boas. Esse santuário não está parado. Nós estamos aqui, louvando e agradecendo o Senhor. Um santuário sendo construído. E nós sendo parte dessa construção desse santuário. Nós somos pedras que compomos essa construção. Isso é um privilégio. Isso é uma maravilha. E tudo isso traz para a vida um sentido, um valor extraordinário de que Deus ele nos vê. E de que Deus se alegra porque nós somos essa pedrinha aqui. Uma pedra que não constrói muros e paredes. Nós somos pedras que não construímos muros ou paredes de concreto. Nós construímos vida. Nós construímos comunhão. Nós construímos amor. Nós construímos paz. Nós construímos amizade porque nós refletimos tudo aquilo que vem de Deus. Quebra barreiras. Nós somos aqueles que viemos para quebrar barreiras. Agora eu pergunto para você, já caminhando agora para o final da mensagem: há alguma barreira na sua vida que tem impedido que você viva uma vida intensa com as pessoas que estão ao seu lado?
Tem alguma barreira que tem impedido que você viva de uma maneira profunda no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia? A igreja, nós não podemos nos conformar com as barreiras que existem até dentro da nossa casa. A gente não pode se conformar. Porque a nossa vida ela tem que ser uma vida de amor, de afeto, de carinho. Isso começa dentro de casa, marido, cônjuge, filhos, filhas. Se nós somos discípulos de Cristo, nós temos a possibilidade de quebrar essas barreiras, quebraremos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. A gente não pode viver construindo e às vezes ampliando barreiras para nós. E tem que começar com casa isso. Não há nada que possa nos separar dos nossos familiares, dos nossos amigos, nada, nada. Por mais que nós possamos errar, eles possam errar, nós possamos nos entristecer, eles possam nos entristecer. Barreiras em casa, no trabalho, na faculdade, nas amizades. Devemos quebrar barreiras. Nós estamos aqui para quebrar barreiras. Nós temos que lutar em Cristo para quebrar as barreiras. E sejam elas que forem. Nós somos aqueles que temos que quebrar. E quando a gente quebra a barreira, o mundo fica melhor. Quando a gente quebra a barreira, a gente fica melhor. A vida fica mais leve. A vida fica mais possível de ser vivida. Já bastam as coisas que já não são pesadas por natureza. E Deus espera de nós que nós sejamos essa pedra do seu santuário. Não porque nós somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário. É porque ali Ele vai morar, ali Ele vai ter liberdade de agir em nossas vidas. E nós devemos seguir o exemplo do nosso Deus. Porque Jesus, Ele veio para quebrar a barreira. Que sejamos como Cristo, que quebrou barreiras, que continua quebrando barreiras. Lembra quando eu falei? Tem muita coisa boa no mundo acontecendo. A igreja nunca parou de avançar. Na China, na Coreia do Norte, tem igreja de Cristo lá. Na Rússia, tem igreja de Cristo lá. No Irã, tem cristão dentro do Irã. Tem cristão na Egito. Eles não podem professar, não podem divulgar, não podem falar também, mas tem pessoas que ouviram a palavra e fazem parte e são pedras desse santuário que está sendo construído na terra. Nós somos quebradores de barreira. Nós temos que nos aproximar das pessoas, separar as pessoas, quebrar as barreiras. Fecha os olhos. Curva a tua cabeça, vamos ter uma oração. Pai, louvado e agradecido seja esse nome. Nós, nesse momento, Senhor, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor é, pela maravilhosa, Pai, missão do Seu Filho, Jesus Cristo, que não veio apenas para salvar o mundo, mas Ele veio para libertar. Ele veio para libertar o mundo de todo mal e trazer paz, quebrar barreiras, aproximar a terra dos céus, o céu da terra, porque foi o Senhor que enviaste seu Filho, não fomos nós que criamos Ele. Muito pelo contrário, desde o pecado original, fomos nós, seres humanos, que nos separamos do Senhor, mas o Senhor sempre teve um plano de aproximação, um plano onde barreiras não existem, um plano onde os céus estariam ligados à terra. E o Senhor não só cumpriu esse plano, como o Senhor deu o melhor do que o Senhor tinha para o cumprimento dele. O Senhor entregou seu Filho pelas nossas vidas, por mim, pelos meus irmãos, que estão aqui em Vila Maria Helena, que estão aqui em Caxias, no Rio, no Brasil, no mundo, em lugares onde a gente não pode nem falar o nome. Graças a Deus, Senhor. Tu és um Deus que veio para quebrar barreiras e nos ensina, Senhor, através da Sua palavra. Que nós temos que
que fazer a mesma coisa, nós temos que seguir o mesmo exemplo. Nos ajuda, Pai, temos dificuldade às vezes. Às vezes, Senhor, nós temos preconceitos ou pré-conceitos, e isso tem trazido para a nossa comunidade cristã alguns problemas sérios. Nós temos que quebrar barreiras, independente da condição social, da condição etária, da condição de corpo. Nós somos aqueles que viemos para quebrar essas barreiras. E o Senhor deixou esse legado conosco, deixou essa missão para cada um de nós. Então nos fortalece, porque precisamos ser fortalecidos durante esse tempo, para que possamos cumprir, Senhor, com amor, com entendimento, tudo aquilo que o Senhor veio trazer para nós. Que o Senhor possa nos fortalecer no momento ruim, que o Senhor possa ser a nossa sombra no